Estamos de volta para o segundo bloco do programa Tribuna Livre, conversando com o advogado Sanderson Moura e com o coronel Ulisses Sanderson, pré-candidato ao Senado, e o coronel Ulisses, pré-candidato ao governo do Estado. Osmi, o comentário é seu. Eu vou continuar só complementando a polêmica criada no primeiro bloco pelo senhor Narciso Mendes. Engenheiro Narciso. Engenheiro da política, engenheiro de tudo. Com relação à questão da candidatura de vocês e essa questão de segundo turno, etc. No caso de candidato a governo, eu concordo com o que você expressou. Apesar de eu, particularmente, desde esse programa começou, eu achar que a oposição deveria partir unida. Porque a oposição já tem pouco recurso para tocar uma campanha de governo em primeiro turno. Com o segundo turno, você sabe, queira ou não é para comprar voto não, mas precisa sempre de recurso. Em 2 turnos fica mais difícil ainda, e eu sei muitas vezes os métodos usados pelos adversários. Mas é compreensível. Haverá um segundo turno, se você vier a ganhar, tenho certeza que o Gladys irá lhe apoiar e vice-versa. Né? Já no caso do Senado, e aí eu me refiro ao amigo Sanderson, no caso do Senado é diferente, não há segundo turno. O que acontece hoje? Nós temos 2 candidatos da Frente Popular fortíssimos, não vamos se iludir. E temos 2 candidatos da oposição também fortíssimos. E o Santos, 3 que ele é da oposição. Né? Também fortíssimo. O seu eleitorado, o seu perfil e a sua vida está muito mais ligado à oposição do que você bem acabou de declarar. Você não acha que com a sua candidatura não pode tirar voto desses 2? Você está disputando um mesmo segmento, tirar voto desses 2 deputados, senadores, candidatos a senadores da oposição e favorecer os 2 candidatos da Frente Popular? De forma alguma, eu vou tirar o voto do Jorge Viana, eu vou tirar o voto do Ney Amorim, vou tirar o voto do Petecão, do Márcio Bittar. Isso eu vejo nas ruas, eu vejo em manifestação nas redes sociais, porque as pessoas, de uma certa maneira, cansaram dessas imagens, dessas pessoas, que têm o seu valor, têm a sua contribuição na política do Acre, mas minha candidatura ao Senado não é para prejudicar fulano ou beltrano. Minha candidatura ao Senado tem uma perspectiva pública, tem uma perspectiva política, de colocar um nome à disposição da sociedade, não só levando em consideração que eu vou tirar a voto do fulano ou do beltrano porque são candidatos da oposição. Esse negócio de dividir uma eleição, situação e oposição, e não deixar nem ninguém mais entrar, eu acho que é uma visão equivocada. É preciso que outras pessoas que não têm o espaço que muitas vezes é preciso na oposição, possam construir seu próprio espaço. Acho que foi o Aníbal, o grande general, que dizia que não há caminho, façamos um. Se as pessoas não permitem que novas pessoas entrem na política e coloquem o seu nome, nós temos que criar nosso próprio caminho. Nós temos que colocar o nome da gente, temos que colocar, estamos aqui, acreditamos que temos a qualificação necessária para disputar a eleição do Senado, temos uma compreensão do que é Constituição, do que é lei, do que é a missão de um senador. Mas o momento é propício. Mas Narciso, permite só aproveitar um deixo dele? Não é isso que vai evitar eu colocar a minha candidatura de oposição do povo. Eu entendi. Só para concluir, Osmi, porque para unir a oposição é preciso que tenha gente que faça isso. A pessoa que não procura o outro para unir, para conversar, para articular, para conduzir, como é que vai se unir a oposição naturalmente? Só porque o fulano já tem tanto tempo na oposição, tem que ter um líder capaz de fazer isso. Perfeito. Doutor Santos, o Osmi, nesse raros momentos de lucidez, trouxe aqui para o debate um tema interessante. Eu não sou advogado, absolutamente, nem entendo. Mas existe 2 linhas de pensamento e de agir juridicamente. É o direito romano e o anglo-saxão. E nós, aqui no Brasil, o Congresso Nacional, ele tinha uma mania de a cada crise criar uma lei para debater. O crime da moda agora é o assédio sexual, né? Tem um ator americano que está sendo... Diretor, ator... Não, tem até o Stallone mais famoso do mundo, que está sendo acusado de ter praticado assédio sexual há 35 anos atrás. Será que o momento de acusar
esse ator de assédio sexual. É Sim, 35 onde é que tu anos. quer chegar? Eu quero chegar sobre o problema do tal segundo turno, que aí é onde vê a sua lucidez. Quando a lei que aprovou a reeleição no Brasil, que foi uma marca, uma mancha no currículo do único brasileiro vivo em condições de ser lembrado como estadista, foi Fernando Henrique Cardoso. E a mancha foi ele ter imposto a aprovação da emenda em benefício próprio. A emenda da nossa eleição, ela cometeu um gravíssimo erro. É de fazer a eleição do governador, do presidente, dos prefeitos, no mesmo momento que faz as eleições dos Proporcionais. Na França, o Macron fundou um partido que tinha 1 ano de idade, 1 ano de vida o partido. Ele disputa a eleição, vai para o segundo turno, aí depois é que a eleição do parlamento. Aí elege aquela bancada aliada com aquele cara que já está no segundo turno. Aqui no Brasil, Osmir, nós estamos correndo esse risco de nós termos, vamos agora puxar o caso mais próximo. Isso. Nós temos, digamos, o segundo turno, e ser mandado para o segundo turno das eleições, se as eleições fossem hoje, todas as pesquisas indicam hoje, que o segundo turno seria disputado entre Bolsonaro e Lula. Bolsonaro, digamos que vá para o segundo turno. O partido dele não vai eleger 10 deputados federais. Lula, o partido dele não vai eleger mais de 40 deputados federais. Como é que nestas condições um dos dois eleitos vai formar maioria no Congresso Nacional? Essa é a pergunta que eu faço. É o caso da sua. Aqui vai ter uma eleição onde os candidatos a senadores serão derrotados no primeiro turno e na possibilidade de haver um segundo turno, você já está fora do processo. Você não terá mais nenhuma influência. Quer dizer, então, o que me preocupa, sinceramente, Coronel e Santos Moura, é que com essa legislação que está aí, nós nunca iremos melhorar a qualidade da nossa atividade política. Não, mas antes de responder, eu fiz um sinal que queria fazer uma observação do que você colocou. Você disse que seria um candidato porque esses líderes nunca permitiram que surgissem nomes novos. Eu diria e lembraria a você que você já foi convidado várias vezes, você mesmo acrescentou, inclusive candidato a prefeito da capital. Você já teve inúmeros convites particulares de partidos, não de pessoas, para ser o seu líder. Quer dizer, você talvez tivesse seus motivos para recusar. Mas não foi uma questão de falta de convite, de liderança, Quando de eu aceitei ser, eu vi que não era real o convite. Sempre tinha aqueles que já se articulavam para ser. Então não é tão assim. Não é verdade. Não é um mero convite. Não. Que eu vou dizer que aí eu vou ter que abrir com toda seriedade. Nós fizemos um convite para você como dirigente partidário, para valer. Éramos 5 partidos e não foi me enganando, não. Foi convite para valer para ser candidato a prefeito de Rio Branco. Em que eleição, senhor? Não, ele não aceitou, ele ficou de meio de pensar. Em que ano isso? Não estou lembrado agora o ano exato, eu não quero cometer aqui uma falha. Mas foi para valer o convite. Isso só mostra que eu estou entrando na política agora porque eu estou sentindo um chamado para ser. Não tá bom, não, tudo bem. Só queria lembrar que não havia um impedimento de liderança. Mas muitas vezes que nós nos colocamos à disposição para poder participar da vida pública, sempre tinha aqueles caciques dos partidos que nós já conhecemos que impediu isso acontecer. E hoje acontece. Vai querer ser candidato hoje na oposição lá, se tem espaço para ser. Vai querer ser candidato ao Senado na situação para ver se você encontra espaço para ser candidato. Essa é uma das razões, Coronel, de o senhor estar sendo candidato? É uma falta de espaço, alternativa? Qual foi o momento que o senhor sentiu, como o Santos está dizendo, doutor Santos aqui, de que, não, eu tenho que estar na política, porque se não for... Coronel, responda também aqui o seguinte, o senhor está na reserva, já está na reserva ou ainda está nativa? Não, eu estou nativa. Está nativa? Estou nativa. Ah, sim.
Eu sou atualmente o coronel mais antigo da Polícia Militar. Ah, é? Sim. Qual foi o momento que o senhor sentiu que tinha que estar na Comandante política? é mais antigo por questão de função. Ele está na reserva e foi reconvocado. Ah, tá, mas na ativa, Antigo sou eu. Sua idade, por favor. 45 anos. jovem, não falei que era um jovem? Tá aposentado não. Mas eu comecei com 17 anos, Sim, no sim. Exército. Né, lá em Manaus. E Narciso, primeiro ele tem uma vídeo. grande virtude, entre outras, claro. Ele é de Cruzeiro, tá? De Cruzeiro do Sul. Sou nascido em Cruzeiro do Sul, sim, meu pai era militar, sem sargento do qualquer inveja, Exército tá? e Agora trabalhou nós na somos BR, tá? Agora No tu início da entendendo BR. aí? Dom. Você está entendendo o jogo, né? É de Cruzeiro. Olha, Sim, coronel, como é que o senhor decidiu entrar na política aí? Porque tem um caminho aí, né? eu nunca tive interesse em entrar na política. Essa, pelo menos, afinidade nas ideias do Bolsonaro, como é que... Eu nunca tive interesse em entrar na política e ela surgiu nos 9 meses como subcomandante, por não concordar com tudo aquilo que nós falamos na primeira pergunta, né, a falta de recursos, de meios, né, a viatura que só roda porque alguns empresários fazem cotinha e ajudam a trocar um pneu, a trocar uma bateria. Chegaram até a extinguir o giro por um determinado tempo, e eu fui na imprensa aí e bati pesado. Né? Então, por todo esse motivo aí, eu já não era bem visto dentro do subcomando como uma pessoa confiável para se fazer tudo. Por último, o governo retirou a etapa alimentação dos policiais, em torno de R$900 de cada Teve aquela de passeada cara lá, policial, né? exatamente. E o comandante-geral estava viajando, eu estava na cidade, no comando, e eu fui constrangido, né, para que fosse a imprensa dizer que aquilo era legal, que estava tudo certo, que o policial tinha que perder o dinheiro mesmo. E eu não podia jamais ficar contrário à minha tropa. Eu compactuar com isso. Então, até foi jogado até na minha cara que a gratificação de comandante, que aumenta em torno de quase R$6 mil, né? O salário do coronel, vou abrir aqui, o salário do coronel é R$15 mil. 15 mil, sabe, coronel? O cara vai para comandante, o comandante vai para 21 mil. Peraí, coronel, você ganha isso? Né? Esse é o salário de um coronel, R$15 mil. Aí você... A procuradoria é muito beneficiada. Aí com as gratificações, né, o cara chega comandante, subcomandante, vai para 19, vai para 21. Então foi passado isso na minha cara que essa gratificação eu recebia para fazer o que era mandado. Em hipótese alguma. Essa gratificação, o dinheiro que nós recebemos ali, pertence ao povo do Acre. É em razão da minha função que eu estou exercendo. Então eu resolvi, hoje mesmo a minha carga, eu falei assim, amanhã a minha carga de exoneração vai estar aí, mas eu nem foi tão constrangedor que eu entreguei no mesmo dia. E saí, e deixei o subcomando. E o convite para a política, como é que foi? E a partir daí, quando eu saí, usaram isso como algo político. Então, começaram a me atacar nas redes sociais, dizer que eu era um covarde, que eu era traidor, quando na verdade eu entendo que eu estava tendo a maior coragem da minha vida naquele momento, mas o PT ele é perito em criar mentira, em criar ilusões. Então, a partir desse momento, eu tive que ir para a minha defensiva e falar a verdade. Aí, quando eu falei na imprensa, isso foi no final de semana, na segunda-feira houve aquela manifestação dos policiais, eu estava presente e surgiu dali... movimento surgiu... Como surgiu do Rocha? Exatamente, surgiu, olha, vai ser o nosso candidato a deputado estadual. Foi. Então, a partir dali nós começamos, né? Começamos a trabalhar nesse sentido. E eu não tinha mais espaço na imprensa, então eu abri uma página de Facebook. E essa questão... Se o pessoal quiser seguir Coronel Ulisses, tá bom? Coronel, é a questão de governador, como é onde chegou aí? Sim, aí dentro da imprensa, nessas páginas, nós tratávamos sobre a questão da segurança. Olha, está errado nisso, tem que melhorar nisso. Nós estamos colocando, nós levantamos a bandeira da segurança pública. E a gente via muitas mentiras, né? Estatísticas maquiadas, e a gente lá mostrava a verdade. Estatística maquiada? Sim, estatística maquiada. E aí a gente foi lá e mostrou a verdade. A partir daí as pessoas começaram a seguir e disseram assim, não, mas o senhor tem que vir para governo.
E esse clamor veio exatamente das redes sociais, que eu sei muito bem que, devido à falta de inclusão digital nas periferias, nas pessoas menos favorecidas, não ecoa da mesma forma que é nas ruas, não ecoa conforme a gente vê nas redes sociais. Mas as redes sociais, ela é formadora de opinião. Tanto que hoje, qualquer pesquisa, qualquer enquete que é feita na rede social, nós ganhamos disparado. E são pessoas que eu não conheço. Algumas eu conheço, mas tem muitas pessoas que vão ali, clicam lá, votam. Eu não conheço. As pessoas vão lá na internet, me atacam, começam a inventar muitas vezes mentira, e levantar calúnia, e levantar esse tipo de situação. Ah, porque é uma candidatura que é para favorecer o PT. Nada disso. Aí as pessoas vão lá e me defendem. A nossa pré-candidatura é uma via. O segundo turno da eleição. É uma via que as pessoas têm que escolher. É uma oportunidade que as pessoas têm, que o povo tem para escolher. Ela vai olhar para um lado e vai dizer assim, olha, eu não quero isso porque é a continuidade da miséria que nós temos no nosso Estado. Eu não quero isso Deixa eu fazer aqui uma pergunta porque eu não acredito. E assim vai. Osmi, faça a pergunta para o Santos, se ele responde depois de intervalo. Olha, ninguém é dono de mandato, viu? Não, mandato certo. pertence ao povo. Com certeza. Aí é Primeiro, fato. o doutor Sanderson, você já elogiou muito. É desnecessário elogiá-lo mais. É altamente preparado, sem dúvida nenhuma. Até porque ele confia na minha sinceridade dos meus elogios. E na minha, não. No seu já reclamou muito agora. A pergunta que eu lhe faço é o seguinte: você quer ser candidato, não é para ser mais um candidato, digamos assim. Sim. Quais as propostas, a pergunta é, quais as propostas que você tem em mente para debater como representante de um Estado desigual como o nosso Acre? Eu vou acrescentar a pergunta do Osmi, do chamar o intervalo. Queria ouvir a sua opinião acerca de privilégios nos poderes. Qual é a sua posição em relação aos poderes? Vamos ao intervalo e voltamos já com o advogado Sanderson Moura respondendo aí o questionamento.